Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Parte 2. Meditações sobre as principais festas, as dores e virtudes de Maria Santíssima. 4. Anunciação de Maria. Ponto 2. Para compreender a altura a que foi elevada Maria, seria preciso compreender quão sublime seja a altura e grandeza de Deus. Bastará, pois, somente dizer que Deus fez esta Virgem sua mãe, para se entender que Deus não pôde exaltá-la mais do que a exaltou. Com razão afirmou Santo Arnoldo de Chartres que Deus, fazendo-se filho da Virgem, a elevou a uma altura superior a todos os anjos e santos, de modo que, fora Deus, ela é sem comparação mais alta do que todos os espíritos celestes, como diz Santo Efrem. Nas mesmas ideias abundam Santo André Cretense e Santo Anselmo, que diz: Senhora, vós não tendes quem vos seja igual, porque qualquer outro ou está acima ou abaixo de vós. Só Deus vos é superior, e todos os mais vos são inferiores. É tão grande, em suma, diz São Bernardino, a sublimidade dessa Virgem, que só Deus a pode e sabe compreender. E isto faz desvanecer, como nota Santo Tomás de Vilanova, a admiração de alguém ao ver que os santos evangelistas, aliás tão prolixos em celebrar os louvores, de um Batista, de uma Madalena, se mostraram tão escassos em descrever as prendas de Maria. Que mais queres que os evangelistas digam, prossegue o mesmo santo, das grandezas desta Virgem? Baste-te que atestem ser ela a Mãe de Deus. Havendo, pois, eles escrito nesta só afirmação o máximo, o tudo das suas prerrogativas, não havia necessidade de as descrever por partes. E como não, diz Santo Anselmo, dizer-se de Maria só isso, que ela é Mãe de Deus, ultrapassa toda a altura que pode dizer-se ou pensar-se depois de Deus. E Pedro Celense, sobre este mesmo pensamento, acrescenta: dá-lhe o nome que quiseres, de Rainha do Céu, de Senhora dos Anjos, ou qualquer outro título de honra. Nunca chegarás a honrá-la tanto como com só chamar-lhe Mãe de Deus. A razão é evidente. Porque, como ensina o doutor Angélico, quanto mais uma coisa está próxima do seu princípio, tanto mais recebe da sua perfeição. Por isso, sendo Maria a criatura mais próxima de Deus, participou dele mais graça, perfeição e grandeza do que todas as outras. Daqui inferia o padre Soares a razão pela qual a dignidade de Mãe de Deus é de ordem superior a toda a outra dignidade criada, por ela pertencer em certo modo à ordem da união com uma pessoa divina, com a qual vai necessariamente unida. Por onde afirma São Dionísio de Chartres que depois da união hipostática não há alguma mais próxima do que a Mãe de Deus. Esta é, ensina São Tomás, a união suprema que pode ter uma criatura com Deus. E Santo Alberto Magno sustenta que ser Mãe de Deus é a dignidade imediata depois da dignidade de ser Deus. Pelo que diz Maria, que não pôde ser mais unida a Deus do que foi, a não ser que se tornasse também Deus. Afirma São Bernardino que a Santíssima Virgem, para ser Mãe de Deus, teve de ser exaltada a uma certa igualdade com as pessoas divinas, por uma quase infinidade de graças. E sendo os filhos com os seus pais, moralmente falando, considerados a mesma coisa, de modo que entre eles são comuns os bens, comuns as honras, daqui infere São Pedro Damião, que se Deus habita de diverso modo nas criaturas, em Maria habitou com modo singular de identidade, fazendo-se a mesma coisa com Maria. Depois exclama com aquelas célebres palavras: cale-se, trema toda criatura, e não ouse olhar para a imensidade de tamanha dignidade. Deus habita na Virgem, com a qual tem a identidade de uma mesma natureza. Por isso assevera Santo Tomás que Maria, sendo feita Mãe de Deus,
por motivo desta união tão estreita com um bem infinito, recebeu uma certa infinita dignidade, que o padre Soares chama infinita no seu gênero, pois que a dignidade de Mãe de Deus é a maior que se pode conferir a uma pura criatura. Ensina com efeito o doutor Angélico que, assim como a humanidade de Jesus Cristo, embora tivesse podido receber de Deus maior graça habitual, não pôde, contudo, enquanto a união com uma pessoa divina, receber coisa maior. Assim também a Santíssima Virgem não pôde ser elevada a maior dignidade do que ser Mãe de Deus. O mesmo escreveu Santo Tomás de Vilanova. Na verdade, tem uma certa infinidade ser Mãe do Infinito. E São Bernardino diz que o estado a que Deus exaltou Maria, elegendo-a para ser sua mãe, foi o mais sublime, de modo que não pôde exaltá-la mais. E o confirma Santo Alberto Magno. O Senhor outorgou à Santíssima Virgem Maria o maior dom que era capaz uma pura criatura, isto é, ser Mãe de Deus. Por isso escreveu São Boaventura aquela célebre sentença: Deus pode fazer um mundo maior, um céu mais largo, mas não pode fazer uma criatura mais excelsa do que fazê-la sua mãe. Melhor, porém, que todos, a mesma Divina Mãe exprimiu a altura a que Deus a sublimara, quando disse: Grandes coisas fez em mim aquele que é poderoso. Lucas capítulo 1, versículo 49. Por que é que a Santíssima Virgem não declarou quais eram estas grandes coisas concedidas a ela por Deus? Dá a resposta Santo Tomás de Vilanova. Maria não se explicou, porque eram tão grandes que não se podiam explicar. Por onde não faltou razão a São Bernardo para dizer que Deus, por amor desta Virgem, que havia de ser sua mãe, criou todo o mundo. A São Boaventura para dizer que o mundo subsiste por disposição de Maria, seguindo nisto o santo as palavras dos provérbios, que a Santa Igreja aplica a Maria. Eu estava com ele dispondo todas as coisas. Provérbios, capítulo 8, versículo 30. Ajunta São Bernardino que Deus, por amor de Maria, não destruiu o homem depois do pecado de Adão. Por isso, com razão canta a Santa Igreja, escolheu a maior parte. Porquanto esta Mãe Virgem não só escolheu as coisas melhores, mas das melhores coisas escolheu a parte melhor, dotando ao Senhor em grau supremo, como afirma Santo Alberto Magno, de todas as graças e dons gerais e particulares, conferidos a todas as mais criaturas. Tudo isto em consequência da dignidade que lhe foi concedida de Mãe de Deus. De modo que Maria foi menina, mas deste estado teve só a inocência, e não o defeito da incapacidade, pois que desde o primeiro instante da sua vida teve sempre uso perfeito da razão. Foi virgem, mas sem a ignomínia da esterilidade. Foi mãe, mas juntamente teve a prerrogativa da virgindade. Foi formosa, até formosíssima, como diz Ricardo de São Vítor e São Jorge Nicomediense, e São Dionísio Areopagita, o qual, como muitos admitem, logrou ver uma vez a sua formosura, e disse que se a fé não o tivera certificado de que ela era uma criatura, tê-la-ia adorado como Deus. E o mesmo Senhor revelou a Santa Brígida que a beleza de sua mãe excedeu a beleza de todos os homens e anjos, fazendo-se ouvir da Santa falar com Maria, dizendo-lhe: A tua beleza excedeu a dos anjos e de todas as outras criaturas. Foi belíssima, digo, mas sem dano de quem para ela olhava, porque a sua beleza afugentava os movimentos impuros, e até sugeria pensamentos de pureza, como afirma Santo Ambrósio. E o confirma Santo Tomás, dizendo: A graça da santificação não só reprimiu na Virgem os movimentos ilícitos, mas também teve essa eficácia nos outros, de tal modo que, embora fosse formosa no corpo, em ninguém excitava a concupiscência. Por esta razão, ela se chamou mirra, a qual impede a podridão. Espalhei, como mirra escolhida,
suavidade de cheiro. Eclesiástico, capítulo 24, versículo 20. As quais palavras lhe aplica a Santa Igreja? Na vida ativa trabalhava, mas sem que o trabalho distraísse da união de Deus. Na contemplativa, estava recolhida em Deus, mas sem descurar o temporal e a caridade devida ao próximo. Foi atingida pela lei da morte, mas sem as suas angústias, nem a corrupção do corpo. Vamos concluir. Esta Divina Mãe é, sim, infinitamente inferior a Deus, mas é imensamente superior a todas as criaturas. E se não é possível encontrar um filho mais nobre do que Jesus, impossível é também encontrar uma mãe mais nobre do que Maria. Isto deve servir aos devotos desta rainha, não só para se alegrarem com as suas grandezas, mas também para aumentarem a confiança no seu poderosíssimo patrocínio. Porquanto ela, sendo mãe de Deus, tem um certo direito sobre os seus dons, para alcançá-los em favor daqueles por quem roga. Diz por outra parte, São Germano, que Deus não pode deixar de ouvir os rogos desta mãe, porquanto não pode deixar de a reconhecer por sua verdadeira e imaculada mãe. Eis as palavras do santo, falando com a Virgem. Vós que tendes sobre Deus a autoridade de mãe, procurais a insigne graça da reconciliação, ainda mesmo para aqueles que enormemente pecam. Não podeis, na verdade, deixar de ser ouvida, porque Deus vos compraz em tudo como a sua verdadeira e intemerata mãe. De maneira que a vós, ó Mãe de Deus e Mãe nossa, não falta o poder de socorrer-nos, nem tampouco a vontade. Porque vós bem sabeis, vos direi com o vosso abade excelência, que Deus não vos criou só para si, mas deu-vos os anjos para sua restauradora, aos homens para sua reparadora, e aos demônios para sua debeladora. Pois que por vossa intercessão recuperamos a divina graça, e por vós fica o inimigo vencido e esmagado. Se desejamos dar prazer à Divina Mãe, saudemo-la sempre com a Ave Maria. Apareceu um dia Maria a Santa Matilde, e lhe disse que ninguém podia reverenciá-la melhor do que com esta saudação. Com esta prática, atrairemos sobre nós muitas graças particulares desta Mãe de Misericórdia, como se vai ver no seguinte exemplo. É célebre aquele fato que conta o padre Paulo Segneri, no seu livro Cristão Instruído. Certa vez foi em Roma confessar-se ao padre Nicolau Zucchi, um moço carregado de pecados desonestos e hábitos viciosos. O confessor acolheu-o com caridade e, compadecendo-se da sua miséria, lhe disse que a devoção à Mãe de Deus podia livrá-lo daquele vício maldito. Por onde lhe pôs por penitência que até a outra confissão, todos os dias de manhã e à noite, ao levantar da cama e ao deitar-se, rezasse uma Ave Maria Virgem, oferecendo-lhe os olhos, as mãos e todo o seu corpo, pedindo-lhe que o guardasse como coisa sua, e beijando 3 vezes a terra. O jovem praticou esta penitência, mas no princípio com escassa emenda. O padre, porém, continuou a recomendar-lhe que nunca a deixasse, animando-o a confiar no patrocínio de Maria. Neste meio tempo, o penitente partiu com outros companheiros, e durante muitos anos andou percorrendo o mundo. Regressado a Roma, foi de novo procurar o seu confessor, que com júbilo e admiração o achou todo mudado e livre das antigas torpezas. Filho, lhe disse, como conseguiste de Deus tão excelente mudança? Respondeu o moço, Padre, a Mãe de Deus, com aquela pequena devoção que me ensinastes, me obteve esta graça. Não acabam aqui as maravilhas. O mesmo confessor contou do púlpito este fato. Ouviu um capitão, que havia muitos anos mantinha relações criminosas com uma mulher, e propôs também praticar a mesma devoção, para libertar-se daquela horrível cadeia que o tinha escravo do demônio, o qual fim é necessário em todos os pecadores, para que a Virgem os possa ajudar. E assim cortou também aquelas relações e mudou de vida. Mas que, ao cabo dos 6 meses,
fiando-se louca e demasiadamente das suas forças, quis um dia ir visitar aquela mulher, para ver se ela tinha igualmente mudado de vida. Mas, ao chegar à porta da casa onde corria manifesto perigo de tornar a cair, sentiu-se empurrado para trás por uma força invisível e achou-se tão afastado desta casa quanto era o comprimento daquela rua, e em frente da sua própria casa. Conheceu então claramente que Maria assim o livrava da sua perdição. Do que se colhe quão solícita é a nossa boa mãe, não só para arrancar-nos do pecado, se com este bom fim a ela nos recomendamos, mas também para livrar-nos do perigo de novas quedas.